Meu nome é Agudo Samuel Lopes e sou um ex-estudante de medicina obcecado por anomalias biológicas. A história que vou contar começou quando decidi investigar um lugar misterioso e esquecido chamado Instituto Federal de Anomalias Biológicas, um zoológico secreto no interior de São Paulo. Ele era conhecido por abrigar criaturas que nunca deveriam existir, desafiando todas as regras da biologia. A curiosidade me levou a esse lugar sombrio, onde meus olhos se abriram para um mundo que a ciência tentava ignorar. O ambiente era desconfortável, uma antiga instalação cercada por uma floresta densa e sombria. As paredes descascadas pareciam guardar segredos e o ar estava impregnado com um cheiro de mofo e medo. O laboratório era uma verdadeira bagunça, com armários enferrujados e papéis esvoaçando como se estivessem esperando para revelar algo. Minha fuga da faculdade de medicina não foi fácil. Meus professores diziam que eu tinha um potencial incrível, mas minha obsessão por anomalias me afastou deles. Encontrei um assistente, Renan, que se mostrou leal. Ele ouvia minhas histórias e me ajudava a coletar dados. Era um rapaz tímido, mas sua curiosidade combinava com a minha. Entre as criaturas que conheci, uma se destacou, um menino chamado Miguel, que apresentava deformidades impressionantes, como braços longos e uma expressão de tristeza profunda. O museu também abrigava uma arpia, uma criatura que pairava soturnamente em sua jaula, seu olhar misterioso seguia cada movimento meu. As noites no instituto eram longas e eu me sentia cada vez mais atraído por essas anomalias, mas também cada vez mais isolado. Renan e eu tínhamos turnos irregulares e muitas vezes ficávamos até tarde. Numa dessas noites, enquanto examinava um manual danificado que falava sobre os perigos de se comunicar com as criaturas, encontrei uma frase enigmática: se fala, não responda. Essa advertência ecoava na minha mente, mas minha curiosidade era mais forte. Certa noite, conheci ao Minotauro, uma criatura imensa que rondava os corredores escuros. A tensão era palpável e eu sabia dos riscos que estava correndo. Havia rumores de que a filha do taxidermista, uma mulher estranha que controlava os segredos do lugar, era capaz de realizar experiências monstruosas. Tentei me manter a grave distância, mas a curiosidade me puxava cada vez mais para dentro dos porões do instituto. O tempo foi passando e enquanto eu me aprofundava, a pressão aumentava. A comunidade acadêmica começou a desconfiar de mim e fui chamado para conversas desconfortáveis. Meus professores me alertavam sobre as consequências, mas eu não conseguia parar. A linha que separa a ética da curiosidade científica estava se tornando cada vez mais tênue. Depois de um período agitado, recebi uma mensagem anônima: você deve parar, estou observando você. O medo começou a se instalar. Eu deveria ter dado ouvidos às advertências que surgiam ao meu redor. Mas, em vez de desistir, fiquei mais determinado a descobrir a verdade por trás das criaturas. Então, numa noite fatídica, a tensão atingiu seu ápice. Fui confrontado por Renan. Ele estava nervoso, sua voz tremia ao falar. Samuel, isso não é agudo certo, precisamos parar. Mas minha obsessão era tão forte que não conseguia ouvir. As consequências começavam a se manifestar de maneira aterrorizante. Um confronto inesperado se desenrolou com a filha do taxidermista. Ela me fez uma proposta, um jogo perigoso que consistia em me permitir explorar os segredos mais obscuros do Instituto, mas a um custo elevado. O próprio conceito de amor à grave ciência estava sendo distorcido diante dos meus olhos, e em um momento de fraqueza aceitei. O que eu não esperava era que essa decisão me levaria a grave perda total de controle. As criaturas começaram a demonstrar uma inteligência assustadora, e percebi que estava brincando com algo muito além do que eu poderia compreender. As experiências realizadas ali não eram apenas testes científicos, eram torturas. O clima de mistério se transformou em um pesadelo. Certa manhã, ouvi um grito agudo ecoando pelos corredores. A arpia tinha escapado e o que se seguiu foi um caos. As criaturas começaram a se revoltar e o instituto virou um campo de batalha. A carga emocional era pesada e o peso das minhas escolhas começou a estourar sobre mim. Com os ecos dos gritos na cabeça e a confusão cercando-me, eu sabia que tinha que sair dali. O instituto estava desmoronando ao meu redor. Correr pelos labirintos escuros me levou a uma revelação. As criaturas eram reflexos de nossos próprios medos e eu precisava assumir a responsabilidade por tudo o que havia feito. A história que vivenciei não foi apenas a luta contra normas científicas. Foi uma jornada interna de descoberta, responsabilidade e as consequências da curiosidade excessiva. Acabei perdendo minha posição na academia, minha vida como a conhecia e mergulhei nas sombras de uma moralidade questionável.
No final, sentado num banco de praça, olhando para Bailey, minha leal cadela, percebi que a curiosidade realmente pode levar a lugares sombrios. Certas portas, quando abertas, não podem ser fechadas novamente. O Instituto Federal de Anomalias Biológicas se tornou parte da minha história, e eu agora carrego esse fardo, consciente dos limites que não devo cruzar.